Fala pessoal, boa noite. Rafael, André, Alex, Saulão, Santiago, Paz Leme, que bom que vocês estão aí, satisfação, o pessoal tá em peso aí. Boa noite, obrigado pela satisfação aí, pelo tempo de vocês. Pô, terça-feira, 8h30 da noite, nas 20h29. E André, boa noite. E aí, vocês estão... Cara, eu tô só o pó da rabiola, tô cansado pra caramba. Mas tô contente, trabalhando bastante, graças a Deus. Bom, aí o pessoal de Teresina. Pô, satisfação, que bom que vocês estão aqui. Manda aí pro pessoal da segurança do trabalho, o pessoal aí das emergências. Manda aí pra eles, vão compartilhar. Quanto mais gente souber disso aí, melhor. Se tiver algum problema aí no áudio... Estouro. Se tiver algum problema aí no áudio, dá um toque aí, tá bom? Bom, antes de começar, pessoal, semana passada o negócio crespou aqui pro meu lado, fiquei ruim, fiquei de cama. E aí, Ed? Fiquei ruim, fiquei de Tiagão, né? Até me cobrou, mandou mensagem e tal. Fiquei de cama, fiquei ruim, fiquei vários dias na cama, febre alta, dor em tudo que você imaginar, né? Sei lá. Aí não tinha condição. Até me desculpem aí semana passada, mas hoje estamos aí de volta com as Super Lives, né? Vamos falar aí de emergências envolvendo produtos químicos em alguma esfera. Seja na esfera de incêndio, seja na esfera de vazamento de produtos químicos ou no caso de resgates tecnológicos. Então, quando a gente fala de atmosferas e PVS, né? Ela se aplica, obviamente, a combate a incêndio, ela se aplica a vazamento de produtos químicos, ela se aplica também a situações de resgates, especificamente resgate em espaço confinado, né? Então, eu vou abordar aqui critérios sobre isso, mas antes eu queria deixar já avisado para você, quem quiser já fazer, já tem data o lançamento do Ciência do Fogo. Então, quem quiser já fazer a inscrição, manda uma mensagem para mim, eu vou dar prioridade para vocês. À vontade, a inscrição para o evento é gratuito, o evento vai ser online, né? E então já manda uma mensagem lá para mim, alguma coisa assim. Daqui a pouco vocês vão ver a propaganda aí também, né? Naturalmente. Mas como eu ainda não comecei a fazer as propagandas e tudo mais, manda uma mensagem, eu já mando para você o link, você já fica cadastrado lá, vai ser em julho agora, a gente tem 30 e poucos dias até lá. E as lives de terça-feira, super lives, né? Live é o que os outros fazem, o que eu faço é super live. E ela vai continuar, tá certo? Tem que ser esse horário, não tem como. Terça-feira talvez seja o dia mais corrido da minha semana, mas é bom estar aqui com vocês. Aqui continua sendo trabalho, né? Tá no ar-condicionado, tá no estúdio, tá sossegado, mas não deixa de ser trabalho. Então a Ciência do Fogo vai estar lá. Então todos os temas de super live, né? Esses temas relacionados à emergência e tudo mais... Obviamente que isso tudo de maneira muito mais, como que eu posso dizer, muito mais produzida, com muito mais qualidade, já que a ferramenta aqui não permite que a gente coloque muito mais que isso, né? Apresentações de slides, o tipo de tela, né? Esse tipo de coisa. Então, essa vai ser a pegada das terças-feiras aí, de maneira indefinida, menos que por condições de saúde ou por outras condições eu não consigo estar presente. Mas, de maneira geral, estaremos aí trabalhando os temas relacionados a produtos químicos e emergências industriais nos seus diversos modais, né? Tanto incêndios, quanto emergências envolvendo produto químico, quanto resgate. A gente faz tudo isso aí, né? Então, obrigado a participação de todo mundo aí. E hoje o tema, né, é a caracterização de atmosferas e PVS. E tudo isso vai estar lá no Ciência do Fogo, tudo, mas aqui, né, trago para vocês de maneira gratuita no Instagram, compartilha com o pessoal aí, é sempre um prazer estar aqui com vocês, embora com cara de sono, cansado pra caramba, tô pensando em dormir, mas tamo aí, né, tamo firme, tamo forte, tá certo? Bom, vamos lá então. O que acontece? Quando a gente fala de atmosfera e PVS, alguns critérios são importantes para a gente levar em consideração. O primeiro critério, vocês querem participar, manda mensagem para mim que eu já mando o link para vocês, até antes de saírem os anúncios aí. Prioridade total para quem tá junto aqui.
E já manda pro pessoal aí essa live aí da segurança do trabalho, os bombeiros civis, os engenheiros de segurança, tudo dá uma força aí pra mim também. Tudo dá uma força pra vocês dão uma força pra mim. Aí já era, fica tudo bom. Bom, vamos lá. A gente está acostumado, né? É meio natural do brasileiro, não sei em outras culturas e tudo mais, mas o brasileiro, né? Existem algumas coisas assim que, se a gente parar para pensar, tem uma certa relação. Por exemplo, a expressão, né? Não é nem figura de linguagem, mas a expressão é uma figura de linguagem também, mas a expressão que a gente acaba usando, né? Isso não está me cheirando bem, né? Isso tem cheiro de confusão. Isso tem cheiro de encrenca. Mexer com a mulher dos outros tem cheiro de pólvora. E assim por diante. E qual que é a ideia? Obviamente, cada citação dessa aí tem um contexto diferente. Os contextos podem ser os mais diversos possíveis, né? Mas já traz uma orientação de que sentir cheiro, né? Ter o senso olfativo para algumas questões está intimamente relacionado com a qualidade de algo, certo? Isso aí não está me cheirando bem, então significa que é algo não muito bom, tá? Você fala, isso aí tem cheiro de oportunidade, então significa que isso é algo bom, é uma oportunidade. Se você vai utilizar ela de maneira boa ou ruim, aí vai ficar a critério de qualquer pessoa. Então esse negócio de sentir o cheiro, né? Quando a gente vai verificar uma comida, por exemplo, você deixa o arroz lá da noite pro dia, de um momento pro outro do dia, lá você vai abrir lá e sente o cheiro para ver a qualidade do arroz ali, ver se ele estragou, se não estragou, no feijão e assim por diante. Então tá íntimo do ser humano, é íntimo da gente sentir cheiro e relacionar o cheiro a algo, certo? Tanto é que, né, indústria de perfume, esse tipo de coisa, trabalham com esse senso, né? E isso é muito sensitivo. Tanto é importante isso pra gente que, dependendo do cheiro, nos remete a alguma lembrança. Veja só que interessante. Então, sentir o cheiro de algo está relacionado a diversos mecanismos do nosso corpo, sejam mecanismos de defesa, opa, um cheiro ruim, não vou comer isso, ou mecanismos sensoriais, imaginários da nossa mente, da nossa memória, uma boa memória, uma pessoa e assim por diante. Então, determinados cheiros, né, têm determinadas características. E por que eu digo isso? Eu digo isso justamente porque, associando já culturalmente, entendendo que culturalmente nós associamos determinados cheiros, né, determinados odores, a determinadas situações, a determinadas coisas, determinadas circunstâncias e assim por diante. Então, o cheiro está presente. Mas, quando trabalhamos em condições em que atmosferas e PVS elas podem estar surgindo, é meio natural do ser humano também que em situações de risco, pelo simples fato de você não sentir o cheiro de algo, opa, não tá me cheirando nada. Então assim, se tá com cheiro muito forte, fala, peraí, tem coisa errada. Se tá com cheiro muito fraco, né, não tem cheiro, você fala, ó, tô tranquilo, né? Então isso aí é um fator importante. Então a gente não pode levar em consideração, obviamente, sentir o cheiro de algo ou deixar de sentir o cheiro de algo, principalmente quando a gente fala de atmosferas que são IPVS, que é imediatamente perigoso à vida e à saúde. Então, pensando no IPVS de maneira geral, tem uma definição, né? Existem várias definições, vai depender de onde você vai buscar essa definição de IPVS. Ela vai mudando conforme o tempo. Eu me lembro que o pessoal tinha uma definição de IPVS aí que era... tinha um tempo que você ficava à disposição, você ficar até 30 minutos, sei lá, você vai ter algum efeito irreversível à sua saúde e assim por diante. Mas, né, o que gera uma... E aí, tia, tudo bem? O que gera uma condição de atmosfera IPVS, na realidade existem várias condições, vários critérios, tá? Mas o primeiro deles, né, é que obviamente vai colocar sua vida em risco. Então vamos pela definição, né, de IPVS, que é imediatamente perigoso à vida e à saúde. Existem alguns critérios, o critério mais interessante é o que eu gosto de falar assim, cara, você ficou exposto, é uma situação que você vai morrer. Efeito irreversível essa saúde, o que é a perda da saúde? Por definição, a perda da saúde é a morte, vai acontecer comigo, vai acontecer com você, vai acontecer com todo mundo aqui. Mas o detalhe né, espero que isso não aconteça durante uma emergência, durante o vazamento de produto químico, durante a entrada em espaço confinado e assim por diante. Mas não estou falando aqui só de estar intoxicado. O fato
desses efeitos acontecerem no nosso corpo já é algo ruim. Mas irritação ocular, por exemplo, você pegar o termo da NR33, né, uma atmosfera que causa irritação ocular. Então nós não estamos falando somente do que é tóxico, nós estamos falando também de irritação no nosso corpo. Por exemplo, se irritar os olhos, como que uma pessoa vai conseguir sair de um espaço confinado? Obviamente, né, que dentro de uma boa liberação, de uma liberação padrão, vai existir o vigia, o executante. Então o vigia ele deve operar um movimentador de pessoas e assim por diante. Mas isso aí é a situação ideal e nem sempre se tem a situação ideal. Muitas vezes a situação que tem, né, ela não é ideal, ela foge um pouco, né, da condição ideal. Então essas são as características de uma atmosfera IPVS, tá? Ela vai, por definição, ser perigosa para você, mas algumas coisas podem acontecer ali para que uma atmosfera seja IPVS. A primeira delas, né, a gente sempre associa a presença de um produto químico a um determinado cheiro. E isso não pode ser levado em consideração, o sentir o cheiro. Até porque existem momentos, de repente você está doente, você perde um pouco do seu limiar de percepção olfativa, assim como também a gente perde o gosto, assim como a gente perde a orientação e uma série de coisas. Então sentir o cheiro não pode ser um critério. Por quê? Porque o limiar de percepção olfativa de cada substância, ou seja, o que é o limiar de percepção olfativa? É a concentração mínima na qual a maioria das pessoas vão sentir o cheiro daquela determinada substância. Terão os mais suscetíveis, terão os menos suscetíveis, né? Então nós vamos falar da maioria das pessoas lá, naquela curva de Gauss, né? 80% da população, aquela coisa toda. Então, existem substâncias, né, falando especificamente do cheiro, em que limiar de percepção olfativa é maior do que a concentração IPVS dela. É maior, muitas vezes, que o próprio limite de concentração, o próprio limite de tolerância da substância, e assim por diante. A gente pode, eu vou citar um exemplo aqui muito interessante, todo mundo conhece, né? Você pegar, por exemplo, o gás sulfídrico, né? Posso ter uma atmosfera IPVS por contaminação de gás sulfídrico? Óbvio que sim, tá? Mas em baixíssimas concentrações ele tem cheiro, em altas concentrações ele causa fadiga olfativa e ele continua presente no ambiente e continua nos contaminando. Só para vocês terem ideia, o limite da CGH, salvo engano, é de 1 parte por milhão, 1 ppm, mas o limiar de percepção olfativa do gás sulfídrico é de 0,0004 parte por milhão. Então é algo muito baixo. Você começa a sentir o cheiro, uma concentração muito baixa, aumenta a concentração, causa fadiga olfativa, você acha que o produto não está no ambiente e você acaba se contaminando. Vou pegar um exemplo antagônico aqui do gás sulfídrico, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele tem afinidade muito grande com a nossa hemácia, então em função dessa afinidade muito grande que ele tem com a nossa hemácia, com o ferro, o ferro 2 presente na nossa hemácia, em função disso, ele entra muito rápido na nossa corrente sanguínea. O ponto é, né, o monóxido de carbono ele é perigoso para a gente, ele entra muito rápido, ele nos contamina e assim por diante. No entanto, o limiar de percepção olfativa do monóxido de carbono ele é altíssimo. Ele é 100 vezes mais do que a concentração que vai te matar. O monóxido de carbono ele tem uma concentração aí letal. E aí, meu irmão de tatame, como é que você tá? Ele tem uma concentração letal de por volta de 1500 ppm, já era, caixão. Mas, segundo algumas literaturas, só vai sentir o cheiro, eu não sei como que eles testam isso, mas só vai sentir o cheiro, o limiar de percepção olfativa de 100 mil partes por milhão. É muito mais do que a concentração máxima ali, que você ficaria e tudo mais, que já vai ser prejudicial à sua saúde e assim por diante. Não sei como que eles fizeram para sentir o cheiro disso aí. Provavelmente colocaram o estagiário lá e foram, né, aumentando a concentração do negócio. Mas, né, percebam então que sentir o cheiro já não é uma referência para esse local estar bom, esse espaço confinado ter uma atmosfera IPVS ou não, essa emergência ter uma atmosfera IPVS ou não. Então esse é o grande detalhe, tá? E quais são os critérios? Esse aqui é o eixo dessa live, tá bom? Quais são os critérios para definir uma atmosfera como imediatamente perigosa à vida e à saúde? Depois a gente vai falar especificamente da proteção respiratória. Eu posso entrar numa atmosfera IPVS? Né? A grande pergunta que você tem. Pode, pô. Desde que você esteja protegido para poder entrar nessa atmosfera IPVS.
Então tem atividade que é de risco mesmo, não tem como. Você vai entrar no ambiente PVS, vai, cara, é arriscado fazer o quê? Você está trabalhando na indústria. Você não está trabalhando no telemarketing, né? Até trabalhando no telemarketing aí, tem os riscos específicos da função, que aqui nós estamos falando de risco de morrer, né? De situações em que a pessoa vai falecer em função da concentração ali. Perfeito? Então, qual que é o primeiro critério para se definir uma atmosfera? O último critério já resolve todos, tá? Já estou te falando aí. O último critério já vai resolver todos. Mas o primeiro critério é uma alta concentração de oxigênio. Tá? Essa semana, inclusive, estava conversando com o pessoal e soou um alarme, e a gente estava lá, e essa alta concentração de oxigênio, isso aí vai fazer mal. Hoje no treinamento, né, hoje o tema do treinamento foi emergência química, e o pessoal perguntou assim, e o cilindro de oxigênio, né, o que vai dentro do cilindro de oxigênio, né, que vocês respiram e tudo mais? Não é oxigênio, né? O oxigênio, ele é tóxico para o ser humano. Em concentrações altas, ele vai causar hiperóxia ou hiperoxia, né? E tudo mais. A alta concentração de oxigênio ela vai ser tóxica. A gente está habituado a respirar a 21% de oxigênio. Obviamente que as normas elas vão colocar um limite máximo e um limite mínimo, só que aí é o seguinte, se saiu para cima ou para baixo, tem que ser verificado o porquê, tá certo? E reduzir o teor de oxigênio também vai fazer com que essa atmosfera seja IPVS. Ora, nós estamos falando de um gás que ele é importante para a gente dentro das condições em que a gente vive. 21% de oxigênio na atmosfera. Aumentou, passou de 23, vai fazer mal, é tóxico. Baixou menos que 19, vai fazer mal pra caramba. Vai ter os efeitos ali da deficiência de oxigênio e assim por diante. Então aqui já foram dois critérios, né? O excesso de oxigênio e a deficiência de oxigênio. O que é importante citar aqui? Nesse ponto, é importante citar que não adianta a gente falar assim, então eu vou colocar algum tipo de proteção respiratória com um elemento filtrante. Não vai adiantar você aplicar algum elemento filtrante. Em atmosfera IPVS nenhuma vai adiantar você colocar elemento filtrante. Já esses dois critérios aqui, eles já vão ser taxativos para isso. Ora, vamos pensar numa deficiência de oxigênio no ambiente. O que adianta você colocar um elemento filtrante? Você vai filtrar. Tudo bem, mas o que vai passar ali do que foi filtrado? Né? O filtro não filtra tudo. Cada filtro de carvão ativado ou de sílica e tudo mais, geralmente é carvão ativado dentro dos filtros, né? Ele vai passar por um processo, uma lavagem, né? Vai passar por um processo químico ali que vai fazer com que alguma força química seja exercida ali em relação ao contaminante do ambiente. Alguns princípios químicos vão ser aplicados. Vai ter diferença de dipolo, por exemplo, vai causar o princípio de Van der Waals, a molécula ela vai colar ali e vai ficar, tudo bem. O contaminante, então, que vai ser compatível com aquele respirador, com aquele carvão ativado, aquela coisa toda, vai colar, vai causar o princípio de Van der Waals, vai colar. E agora, o que passar? Se você não tem o teor de oxigênio suficiente para respirar, adianta passar um ar filtrado ali, se você não tem teor de oxigênio nesse ar suficiente para respirar? Então, essas características aqui já acabam, né? Limitando muita coisa. Por exemplo, a própria definição do espaço confinado ela já dá uma ideia muito grande do que é uma atmosfera IPVS. Até porque todo espaço confinado é IPVS, até que se prove o contrário. Então tá ali a função do supervisor de espaço confinado. O que é a função do supervisor de espaço confinado? Quando ele faz aquelas leituras lá, aquelas medições, aquela coisa toda. É provar que o espaço confinado não é IPVS. Por quê? Porque ele é IPVS até que se prove o contrário. Você provou que não é IPVS, tá ok. Vai lá, trabalha, faz o que tem que fazer. Mas, olha que interessante, mantenha a medição constante. O operador está lá dentro, então ele tem que ter na sua zona respiratória constantemente, então tem que estar verificando ali a condição. Por quê? Olha a própria definição. O espaço confinado, ele pode possuir essas características ou essas características de atmosfera IPVS podem se desenvolver. Aí desenvolve quando? Em que momento? Em que atividade? Vai ter reação fugitiva? Hacketear todas as fontes de energia perigosa, energia térmica, energia elétrica, sei lá que tipo de energia que você vai ter ali, um batedor, alguma coisa que pode acontecer, um fluido que pode cair ali e tudo mais, a gente não sabe. Então pode se desenvolver uma atmosfera IPVS, uma atmosfera perigosa? Pode, tá? Pode. Por isso o monitoramento deve ser constante e o monitoramento deve ser adequado com os tipos de gases que você tem ali ou as probabilidades de gases que você vai ter ali dentro, tá certo?
Então essa é uma característica importante. Ó. Então já fomos, limitação e deficiência de oxigênio. Esses dois critérios, tá? Eles já vão delimitar ali, vão colocar os limites do que é uma atmosfera IPVS ou não. Aí, tá? Tem mais um critério que é alta concentração de substância que é tóxica. Obviamente, cada substância ela tem uma toxicidade, ela tem uma característica dentro do nosso organismo, tá certo? Cada substância ela vai ter um limite de exposição e assim por diante. Mas a substância, de maneira geral, a partir de determinado limite, não adianta nem usar elemento filtrante. Vamos dizer assim, existem substâncias que elas entram no IPVS antes mesmo, ela já é IPVS antes mesmo de atingir o MCU do seu respirador, que é a máxima concentração de uso. Ora, se atingiu o IPVS, mas não atingiu a máxima concentração de uso, eu posso usar o meu respirador com o elemento filtrante, não, estou falando de MCU, máxima concentração de uso, inclusive, né, o módulo de proteção respiratória, que vai estar lá dentro do Ciência do Fogo, vai ter todas essas características aí, vai ter um módulo muito, cara, tá ficando bom pra caramba, o Ciência do Fogo, vai valer a pena. Mas assim, então, muitas vezes você atinge muitas vezes você vai atingir o IPVS antes de atingir a máxima concentração de uso. Ah, mas como não atingiu a máxima concentração de uso, eu posso usar um respirador? Não pode. Por quê? Porque atingiu o IPVS. Atingiu o IPVS já era, irmão. Então a concentração do produto, ele vai ter essa influência. Outra característica, então, a gente já passou por alta concentração de oxigênio, a gente passou por baixa concentração de oxigênio e já estamos falando de concentração das substâncias. Substância tóxica. Quanto que você tem daquela substância tóxica ali? Em quanto tempo, né? Em quanto tempo isso aí vai saturar o seu respirador? Quanto tempo você vai conseguir ficar ali? Tá certo? Outra característica importante de atmosferas IPVS é a característica de irritar os olhos, tá? Se for irritante aos olhos, vai ficar com os olhos vermelhos igual o meu, assim, só que o meu é de sono, né? Não é de... amônia, por exemplo, né? É uma situação bem característica, tá certo? A amônia, ela tem essa afinidade com água, né? Pelas pontes de hidrogênio e tudo mais. Inclusive tem uma aula disso lá no meu canal do YouTube, né? Falando dessa relação de amônia, ponto de hidrogênio. Por quê? Porque se for, por exemplo, olhar a densidade relativa da amônia anidra, né? Ela deveria subir quando vaza, mas ela fica ali próximo ao solo. Por quê? Porque por conta das pontes de hidrogênio, né? Ela se junta à água, uma parte dela, né? Não é 100%, né? Não é um reator para fazer 100%. Isso acontecer, está no ambiente aberto, não tem as características ideais, mas uma parte dela vai misturar com água por ponto de hidrogênio, vai virar hidróxido de amônio, aí então você tem, né, como característica ser mais denso que o ar, por isso que ela fica mais próxima do solo, essa relação aí com a água. Ora, se o seu corpo está molhado, se você está suado, se os seus olhos estão molhados, está molhado, ficou úmido, o olho é úmido, porra. Trato respiratório, né? Boca, nariz, axila, virilha, pé e tudo que você tiver, né? O cara tá suado ali, cara, tanto é que uma das características é corrosivo, né? Hidróxido de amônio, né? Vai ter a característica de ser corrosivo depois que entrou em contato com sua pele. Então, a presença desse produto, por exemplo, por ser irritante, obviamente que a presença desse produto, sem saber a concentração, já vai ser IPVS e tudo mais. Mas eu estou citando aqui outra característica, que é a característica de ser irritante aos olhos. Se é irritante aos olhos, provavelmente vai impedir a pessoa de sair de um determinado ambiente. E eu não estou falando somente de espaço confinado, que espaço confinado é uma linha aí que puxa essa grande discussão aí, né? De atmosferas IPVS e tudo mais, até porque né, a gente tem legislação aí de espaço confinado, a coisa toda, o negócio ia sendo tocado, aí morreu muita gente por conta dessas condições, porque assim, o povo entrava, né? O povo entrava e depois assim, né, vamos ver o que vai acontecer, joga o canarinho lá dentro, se o canarinho não cantar mais já era, joga um pedaço de areia, joga um risco, um fósforo e tudo mais, todas essas histórias aí que a gente ouviu falar, tá relacionada a isso, tá bem? Outra característica, tá, da atmosfera IPVS, atmosfera inflamável. Então, se eu tiver uma atmosfera que ela é inflamável, ela já é automaticamente caracterizada, tenho que caracterizá-la como imediatamente perigoso à vida e à saúde.
Isso aí já vai gerar essa caracterização. Posso adentrar numa atmosfera inflamável? Cara, dependendo do serviço que você vai fazer, nós estamos falando, né? A grande maioria aqui é bombeiro, porra. Né? Pode ser que você esteja, você vai ter que trabalhar ali, vai acontecer e tudo mais. É bom que você não, né? Se puder evitar, evita, mas vai até do trabalho, é da nossa profissão, é perigoso mesmo, né? Fazer o quê? Mas o fato de eu ter uma atmosfera com característica de inflamabilidade, ela é sim para ser considerada como uma atmosfera IPVS. Essa é uma característica também, é uma das características aí que elas vão servir para nos nortear como definir uma atmosfera IPVS ou não. Aí tem a última característica aqui que eu listei, que é, talvez, assim, ela vai matar a pau, né? Que é concentração de contaminante desconhecida. Cara, isso aí vai matar o pau, tá? Essa concentração de contaminante desconhecida, ela pode influenciar, obviamente, na inflamabilidade, ela pode influenciar na concentração de oxigênio, tanto para cima quanto para baixo, ela pode influenciar, obviamente, na toxicidade dessa substância no nosso corpo, e ela vai influenciar também se essa substância ela vai ser irritante ou não, tá certo? Veja só que interessante então. Qual que é a sacada da atmosfera IPVS, né, quando ela é desconhecida? Então, e depois você vai ter um pouquinho do espaço confinado e né, a gente pode até emergência química e voltar, a gente pode fazer esse enlace aí com os temas, tá? E pode ser também, né, atmosferas, ambientes como, por exemplo, incêndios estruturais, né? Incêndios estruturais, ele tem por característica ser IPVS, né? Por que motivo? Né? Pela baixa concentração de oxigênio, pela alta concentração de substância tóxica, ou pelo motivo de que você não sabe exatamente o que está ali, né? Essa então é a definição do próprio espaço confinado. Então, o espaço confinado é IPVS até que se prove o contrário. Essa é uma frase interessante. Por quê? Você provou o contrário que ele é IPVS, beleza, ele deixou de ser IPVS, mas então você mapeou algum desses critérios. Você conseguiu mapear por uma análise de risco e principalmente medições, tá? Então, emergências envolvendo produto químico, tá? Olha que interessante, tá? A nível de primeira resposta, você tem ali rompimento de uma tubulação, de repente você vê qual é o produto, você consegue ver o número da ONU, você consegue ver a tabela de identificação, você consegue ver alguma coisa relacionada a isso, né? Então, beleza, você sabe que aquele produto está vazando. A pergunta é, quanto de concentração tem daquele produto no ambiente? Não sei. Então não adianta você colocar o elemento filtrante que você quiser para entrar naquele ambiente. E se tiver pouco oxigênio? Se tiver muito oxigênio? Se tiver inflamável? E tudo mais. Então, esse ponto de se a concentração é desconhecida, já é IPVS, isso é muito importante pra gente. Agora, como que eu faço para saber qual é a concentração? Ora, não dá pra gente ficar andando com cromatógrafo aí no meio da fábrica. Não dá pra gente andar com cromatógrafo aí nos ambientes aí de maneira geral. Então você tem que ter um leitor, né? Você tem que ter um equipamento de medição que é compatível com o produto que tem. Por que eu digo cromatógrafo? Porque o cromatógrafo ele pega uma faixa de produto, faz a varrição lá, varre, depois ele faz os procedimentos específicos lá, dá os picos, ele integra o pico e você sabe qual que é a concentração de determinado produto a partir de um gás, a partir de uma solução e assim por diante. Não dá para andar com equipamento desse. O que a gente anda? Anda com medidor de gases, 4 gases, vai. Quando muito você põe um gás específico lá, põe um sensor para algum gás específico ali, quando ele é muito, né? Muito usado ali numa determinada indústria e tudo mais, mas em geral é 4 gases que a gente acaba utilizando. Então, qual é a sacada, tá? Viu que teve algum vazamento de produto químico? Entrou em um espaço confinado? Ou se você tem um ambiente de incêndio estrutural, um incêndio e tudo mais, vai ter acúmulo de fumaça, de gases, aquela coisa toda ali. Cara, se você, né? Por isso que eu falei que essa última característica ela mata pau. Se você não sabe qual é a concentração, tá? Se você não sabe qual é a concentração desse produto, o que vai acontecer? Joga como IPVS. Por quê? Aí a gente vai, né, para alguns critérios que são importantes. A nível de proteção respiratória, por exemplo, tá? Qual deve ser a proteção respiratória para eu poder entrar numa atmosfera IPVS? Né? Você vai falar com o pessoal da segurança do trabalho que usa terno e gravata, eles vão falar assim, não pode entrar em atmosfera IPVS, não pode, porra.
trabalhando com emergência, né? Não tem essa. Às vezes vai ter que entrar, não tem jeito, vai entrar no incêndio, vai ter a coisa toda. Então qual que é a condição segura para você entrar, né? Dentro dos limites da segurança ali, porque se entrar no incêndio não é tão seguro assim, você pode passar mal, pode cair alguma coisa na cabeça, sei lá o que pode acontecer, né? Entrar em emergência no vazamento de amônia também não é tão seguro assim. Você tem os critérios de segurança, né? Dentro de toda a insegurança você tem um critério ali de segurança que vai ser utilizado. Emergência com produto químico, espaço confinado, a mesma coisa, né? Você está assumindo alguns tipos de risco ali. Mas a nível de proteção respiratória, dentro de um critério de proteção respiratória, duas opções são possíveis. Tá? Uma opção é o uso de equipamento autônomo, tá? O uso do SCBA, o uso do equipamento autônomo de proteção respiratória, facial completo, cilindro nas suas costas e tudo mais. E tem também a possibilidade de entrar numa atmosfera IPVS, de acessar um local de PVS, tá? Você tem a possibilidade de acessar o local IPVS com linha de ar mandado. No entanto, a linha de ar mandado ele tem que ter um cilindro auxiliar para escape. Esses são alguns critérios importantes. Então, assim, posso adentrar numa atmosfera IPVS? Pode, às vezes vai ser necessário, você vai precisar fazer aquela entrada. E tem como entrar de maneira segura? Dentro, né, de toda a insegurança que existe ali, você consegue colocar critérios de segurança para isso acontecer. E o critério, né, se passa pela proteção respiratória, que ela independe do ar ambiente. Ora, por que ela independe do ar ambiente? Porque eu não sei se eu tenho muita concentração. Se eu usar um elemento filtrante, eu vou usar um filtro classe 2, porque a máxima concentração de uso é maior, aquela coisa toda e tudo mais. Cara, não adianta, porque você não sabe quanto tem, você não sabe quanto tempo vai saturar, você não sabe exatamente o que tem ali, tá certo? E se tiver pouco oxigênio? E se tiver muito contaminante? Vai saturar. E se o contaminante não for equivalente ao seu filtro, né? Porque o filtro ele não é polivalente. É o tratamento que você dá para aquele carvão ativado lá que vai ser compatível ou não com o que você quer que ele grude no carvão ativado. Que você quer que adsorva, né, no carvão ativado. Essa vai ser a característica. Então qual é a condição? Primeiro, o equipamento autônomo. Segundo, linha de ar mandado com um cilindro auxiliar para escape. Ora, por que eu estou dizendo isso, né? Porque, por exemplo, se a gente for falar de emergência química, foi meu tema hoje, né? Emergência química. Se a gente for falar de emergência química, então vamos relacionar isso aí, por exemplo, com os níveis de proteção, de roupas químicas, tá? Essa primeira resposta no atendimento da emergência química, no entanto, qual que deve ser? Olha que interessante isso aí. Se uma concentração desconhecida de contaminante, tá? Eu estou dando informação aqui que você pode fazer o curso de emergência química que quiser. Isso vai pagar caro e aqui não estamos fazendo barato. Tudo isso aqui vai estar dentro do ciência do fogo de um jeito fantástico. Mas vamos lá. Se eu preciso de um equipamento autônomo de proteção respiratória para adentrar, precisamente porque é a atmosfera IPVS, qual que é o grau mínimo de proteção que eu vou ter que considerar para entrar num ambiente de emergência que vazou produto químico? Roupa mínima de proteção. Seria, no mínimo, uma nível B. O que é nível B? É a roupa que você protege o corpo, luvas, botas, você não está encapsulado necessariamente, tá certo? Seu equipamento autônomo está nas costas, equipamento autônomo, peça facial no rosto, ali você tem uma nível B. No melhor dos mundos, cara, você entra de nível A. Mas não é de bate-pronto. Por quê? Olha que interessante, porque, né, tanto é que quando a gente fala de emergência química, o primeiro nível de atendimento em emergência química é o nível de primeira resposta, é saber o que vazou e o que eu tenho no ambiente. Porque eu já falei, foi tema de live. Tem um pessoal aí que vai fazer curso de NR20, põe os caras de roupa química para manusear produto químico inflamável, porra. O cara tá usando roupa de plástico, polímero, no ambiente que vai explodir, vai pegar fogo, vai grudar o polímero nele. É um negócio muito louco. Você vai depilar o cara, né? Depois que você der o flash. Tanto é que a atmosfera inflamável é considerada IPVS. Aí dá o flash ao mestrão. Legal que você tá aí. Aí dá o flash e vai acontecer o que com aquele polímero? Vai colar no corpo do cara. Então por isso que existe a primeira resposta à emergência química. Qual que é? Nível de observação, né? Primeira resposta, né? Observar, tirar a informação daquilo ali, ou de classe de risco, seja qual for, e passar essa informação para frente para que venha a equipe de resposta à emergência. Aí quando vem a equipe de resposta à emergência, ela vai colocar esse critério. Opa, peraí, a atmosfera é inflamável.
Se é inflamável, então o meu nível de roupa de proteção vai ter que mudar. O seu nível de roupa de proteção tem que ser do risco mais... do maior risco ali. Qual que é o maior risco? É pegar fogo. Então você não vai entrar de roupa de plástico se vai pegar fogo. Então, necessariamente, quando você olha esses cursos aí de NR20, e o cara coloca a foto lá, o cara com uma roupa química nível A, que é bonita, né? Então dá umas fotos legais e tudo mais. O cara entra com roupa química nível A. Numa emergência, tá lá, né? Líquido inflamável, aquela coisa do gás inflamáveis, tem características de inflamabilidade de maneira geral. Né? Combustível inflamável, a porra toda lá vai depender da definição aí, tá? Mas qual que é o risco ali então? Pegar fogo. Se é pegar fogo, então você tem que, né, tomar cuidado com a proteção do corpo. Tá? Fala, Vini, beleza? Você vai ter que tomar cuidado com a proteção do corpo. No entanto, qual que é o nível de proteção respiratória adequada? Aí vai ser equipamento autônomo. Ou linha de armandado com cilindro de fuga. Mas qual que é, né? Se a gente for falar de emergência, já vem na nossa cabeça equipamento autônomo. Por quê? Tudo bem, você está limitado à sua característica, à sua respiração, ao seu fator fisiológico, o quanto de ar você vai respirar, a sua condição mental, o quão nervoso você está, quanto que está calor no dia e qual o tipo de atividade que você está fazendo. De repente você está atendendo a emergência lá, bateria inchada, arrancando resíduo de terra, pô. Então você vai consumir bastante ar. Então, de maneira geral, você vai ter uma limitação ao usar um equipamento autônomo. Qual é a limitação? O tempo de ar que você tem. Agora, você vai fazer uma atividade dentro do ambiente e essa atividade, né, você precisa entrar no ambiente inertizado, como já aconteceu comigo. Você precisa entrar? É IPVS? Então você vai colocar o equipamento de linha de armandado. Por quê? Porque você vai ficar mais tempo ali desenvolvendo a atividade. Você tem um limite até onde você vai trabalhar, como por exemplo dentro do espaço confinado. Não dá para você sair, né, que nem doido do espaço confinado, porque tem uma área delimitada ali para você poder trabalhar. Tá certo? Então essa é uma característica importante. Então se for para trabalho, tá? Se for para trabalho, de maneira geral, é optado linha de armandado com cilindro auxiliar para fuga, porque pode romper a mangueira, você pode ter uma falha na alimentação do seu compressor, ou acabou o combustível do compressor, ou acabou a energia elétrica, ou aconteceu alguma coisa, contaminou, sei lá, você vai ter que ter cilindro para escape. No caso de usar equipamento autônomo, cara, depois que colocou o ar ali dentro do seu cilindro, já era. Você vai ter que confiar naquele ar que está ali, tá certo? Tanto é que tem características, os critérios, características, com o nível de qualidade do ar, né? E essa coisa toda quando você faz a recarga do seu cilindro, por exemplo. Então existem essas duas opções para as situações de emergência, pensando em proteção respiratória. No entanto, quando a gente verifica que existe a possibilidade de ter substância irritante, e também existe a possibilidade de eu ter substância tóxica no ambiente, ambas vão caracterizar meu ambiente como IPVS. Por isso que essa análise, essa primeira observação, ela tem que levar todas essas características para falar assim, é IPVS ou não. Alta concentração de oxigênio, baixa concentração de oxigênio. Alta concentração de uma substância que é irritante à pele ou aos olhos, uma atmosfera inflamável e por último, né? Por isso que eu falei que é a cereja do bolo essa última. Se você não sabe qual é a concentração dessa substância, já é IPVS o ambiente. Então, a nível de proteção respiratória, você vai precisar de uma demanda de ar que independe do ambiente, mas a nível de proteção para o corpo, aí vai ter que passar por análise. Não é meter o louco e vai entrar no ambiente. Se o ambiente é inflamável, ora, qual é o critério que você tem que levar em consideração? Se der um flash, se pegar fogo, acontecer alguma coisa, eu estou ali, eu tenho proteção para o meu corpo. A nível de calor, proteção térmica para o meu corpo. Então seria uma roupa de combate a incêndio. Ah, mas a substância é tóxica, ela não pode entrar em contato com o meu corpo. Então nós estamos falando de roupa química. No entanto, pensando em proteção respiratória, a proteção respiratória ela tem que ser autônoma, independente. Não posso pensar em elementos filtrantes nesse caso. Não posso pensar em filtrar alguma coisa se eu não sei se eu tenho muito oxigênio, se eu tenho pouco, ou em quanto tempo aquilo vai saturar e vai ser seguro para que eu use aquele determinado respirador ou não. Perfeito? Então, né, eu acredito que com essas características, tá, esses pontos a serem levantados, tá, aí a gente consegue determinar se a atmosfera é IPVS ou não. E veja que interessante, isso aí a gente consegue aplicar em atividades de trabalho em espaço confinado, a gente consegue aplicar em situações de combate a incêndio, a gente consegue aplicar também em situações
de emergências envolvendo produtos químicos. Então vai depender da condição que se tem. Especificamente pensando em proteção respiratória, você precisa respirar um ar que independe do ambiente, seja por conta do seu cilindro, seja por conta que ele vem de uma fonte, de um compressor ou de uma série de cilindros lá, mas se ele é conectado através de uma traqueia, tá certo? Você vai precisar necessariamente de um cilindro auxiliar para escape. Então, para proteção respiratória não tem desculpa, não tem como fugir disso aí. E agora, para proteção do corpo, aí vai ter que verificar as outras características, né? Se o problema dessa atmosfera IPVS é um vazamento de etanol, por exemplo, você tem a possibilidade do ambiente estar inflamável ali, tá certo? Então, roupa de combate a incêndio. Ah, mas o problema é que a atmosfera é tóxica na minha pele, ela vai causar irritações na pele. E aí você vai dimensionar a roupa em função disso, né? Em função desse risco, desse critério que você tem. Mas, né, a partir então dessa análise prévia, de verificar o que se tem, saber quais são as características, dimensionar o que se precisa, aí você vai poder entrar dentro de uma atmosfera IPVS. E aí a grande pergunta é, eu posso então acessar uma atmosfera IPVS? Pode. Tem situação que você deve fazer isso aí, tem situação que você não tem opção. Né? O que eu falei, os caras que usam terno e gravata não vai querer, né? Vai falar assim, não pode entrar no IPVS, né? Por definição, aquela coisa toda. Os caras usam terno e gravata, os caras nem sabem o que acontece no dia a dia ali do que nós estamos falando, assim como nós não sabemos o que acontece no dia a dia dos caras do terno e gravata. Mas, eu posso então entrar? Posso. Usando esses critérios, usando cada uma dessas características, naturalmente você vai conseguir sintetizar quais são os riscos ambientais ali, você vai conseguir sintetizar tudo isso aí, e a partir dessa síntese você vai começar, né, como quem está à frente daquela emergência, daquela ocorrência e tudo mais, você vai conseguir sintetizar qual que é o melhor nível de proteção ali para você trabalhar. A nível de roupa, tá certo? Mas a nível de proteção respiratória nós temos que falar necessariamente de equipamento autônomo ou necessariamente de equipamento de ar-mandado. Ou seja, em uma condição que você independe da atmosfera na qual você está. Perfeito? Então só para revisar aqui e finalizar, essa live já deu quase uma hora, cara. A hora passa rápido aqui, eu falo pra caramba, né? Alta concentração de oxigênio, baixa concentração de oxigênio. Alta concentração de uma substância tóxica. Substâncias que são irritantes aos olhos e à pele e a atmosfera inflamável. Ou, no último, que eu considero a cereja do bolo, para atmosferas IPVS é: você sabe qual é a concentração do produto? Não, não sei. Então é IPVS. Você entendeu? Principalmente em situações de emergência. Não saber a concentração do produto, cara, já joga como IPVS. Se você errar a nível de proteção respiratória, o que pode acontecer? Se você errar para cima, bom, você vai usar equipamento autônomo num lugar que não precisa usar equipamento autônomo. Qual que é o problema nisso? O problema, né, é que você vai gastar ar, só isso, mas não vai acontecer nada de mal pro cara, né, pro operador, pro trabalhador, pro bombeiro, pro técnico de segurança. Mas se você errar para baixo, meu irmão, já era. Você errar para baixo e falar, não tô sentindo cheiro. A gente já falou de limiar de percepção olfativa, você entendeu? Então, se eu for errar, usando todos esses critérios, tá? Você erra para cima, tá seguro. Depois você vai adaptando ali. A emergência tem os períodos operacionais, aquela coisa toda. Se você errar para baixo, aí o problema é, não tem segunda chance. Porque definição vai dar um efeito irreversível a essa saúde. O que é o efeito irreversível? É você perder a saúde. O que é perder a saúde? É o que vai acontecer com todo mundo, só que não, né, dentro de espaço confinado, não no vazamento de produto químico, não no incêndio estrutural. Uma hora vai acontecer, mas a gente espera que isso aí não aconteça trabalhando. Então esse aqui é meu grande, né, objetivo aqui, falar de segurança do trabalho, falar de emergência e tudo mais, para vocês de forma aberta, né, todas as terças-feiras, nas Super Lives, com temas que estão dentro do Ciência do Fogo. Se chegou alguém aqui que não estava no começo, na hora que eu dei o recado, tá certo? Manda uma mensagem para mim, vai sair, né, eu já mando o link para vocês antes de saírem os anúncios. Logo vocês vão, todo mundo que está aqui vai ver anúncio, né, logo todo mundo que tá aqui vai ver anúncio dos cadastros lá, manda pro pessoal, ajuda aí, né, divulgar. O intensivo de Ciência do Fogo vai ser eu posso estar errado aí, mas vai ser de 10 a 15 de julho, se cadastra lá, e para quem se cadastrar eu já vou liberar, né, vai liberar automaticamente uma Masterclass de 4 horas. O tema é
proteção respiratória para bombeiros. Olha que interessante, então, nós estamos falando de atmosfera e PVS e eu já estou liberando uma masterclass de 4 horas para vocês no tema de proteção respiratória para bombeiro. Feijão, não tem problema, irmão. Eu vou deixar aqui no IGTV esse vídeo e depois eu vou subir, né, no canal lá do YouTube e vai estar lá também. Mas terça-feira que vem, às 20h29, você chega aí, tamo junto, fechou? E eu conto com vocês então. Tudo bem? Manda mensagem para mim, já vai estar liberado. Tema então, característica de atmosfera e PVS, acho que foi bem explanado aí. Aí a gente, né, a gente vai fazendo a aplicação na vertente que a gente quer, tá certo? Se é incêndio, se é produto químico, se é espaço confinado, tá certo? De alguma forma está relacionado com o produto químico, é óbvio, né? Oxigênio, substâncias tóxicas e a coisa toda, então, né? Tudo é química, né? Tudo é química. Mas qual que é a ideia? É trazer isso aí de forma mais simples para o nosso dia a dia para a gente começar, né, a desenvolver esse assunto. Perfeito? Então, pessoal, ficou aí o recado. Vai ficar salva essa live, vou colocar lá também. E eu espero que vocês tenham gostado, tudo bem? Na terça-feira que vem estarei aí com vocês. O objetivo é sempre servir, tudo bem? Então manda mensagem lá que eu já mando o link para vocês, aí a gente fica tudo alinhado aí. Garanta aí sua vaga no intensivo de ciência do fogo, vai ser sucesso. E obviamente, né, todos os temas que a gente está tratando aqui nas Super Lives, eles estarão dentro do Ciência do Fogo. São as Super Lives do Ciência do Fogo. Fechou, pessoal? Então, fiquem com Deus. Obrigado a atenção de vocês aí. E bom descanso, bom trabalho para quem for trabalhar. Deus abençoe vocês aí. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Servem.